Olá, queridos irmãos, trazer mais uma mensagem hoje edificante, uma mensagem que ainda é dúvida para muitos irmãos que congregam, que eu vou trazer o entendimento dela na palavra do que quer dizer quando dois ou três se reúnem em meu nome, lá eu estarei. Amém? Então, o título é Dois ou Três Reunidos em Meu Nome. Muitos ainda não entenderam. Vamos lá, Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, então há uma falta de um irmão contra o outro. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Quer dizer, se ele te der ouvido é porque ele se arrependeu. Vai haver o quê? Um arrependimento e os dois vão entrar no acordo. Vai haver o quê? Perdão. Ele vai pedir perdão ao outro. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais um ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas que viram, qualquer acusação seja confirmada. Ou seja, quando dois, ou seja, aquele que sofreu a ofensa mais um outro, ou aquele que sofreu a ofensa e mais dois, quer dizer, dois ou três testemunhando contra aquele que errou, contra aquele que pecou, a acusação será confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano, ou seja, não pertence mais à igreja. Saiu da igreja, entendeu? Saiu do convívio da igreja, ele se recusa a reconhecer o seu erro e pedir perdão. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, tem os dois testemunhando ou três testemunhando, o que for decidido aqui na terra será decidido no céu, certo? Então, no céu, e tudo que desligardes na terra, que é no caso ele, foi desligado da igreja, porque não quis se arrepender e pedir perdão, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O que Jesus está falando? Ele está falando que ele só vai estar presente comigo ou com uma outra pessoa quando só tiverem dois ou três. Jesus só vai estar no convívio de cada um de nós quando só tiverem dois ou três ou mais? Não. Jesus está falando que para que haja a confirmação de um testemunho, de uma acusação, de um que pecou, basta dois ou três, que ele ali estará no meio desses dois ou desses três, para confirmar o que foi decidido. E o que foi decidido aqui será ligado no céu, ligado ou desligado. Amém? Então, esse dois ou três é para a questão de testemunhar sobre o assunto, para a questão de julgar uma determinada causa dentro da igreja, de um irmão que falhou, que errou, que pecou contra o outro. Então, eu vou provar com outros textos aqui, da palavra de Deus, que o Senhor sempre está conosco. Nós fomos inseridos em Cristo, nós somos corpo de Cristo. Então, a todo tempo o Senhor está conosco, a todo tempo o Senhor Jesus Cristo está conosco. E a palavra vai dizer que somos corpo de Cristo. Se somos corpo de Cristo, é que pertencemos a Ele. Ele é o cabeça do corpo e nós somos os membros. Então não existe ocasião de Jesus não estar com a gente. Não existe ocasião de Jesus só estar com a gente quando tiver dois ou três reunidos. Não. Isso é para a questão de julgamento. O que ele quer dizer com isso? Que quando dois confirmam uma determinada situação, ou três, ou mais a igreja toda confirma uma determinada situação, isso ele vai o quê? Concordar e assinar embaixo. Ele vai dizer que, ok, está certo, eu concordo com vocês, e será ligado ou desligado no céu, porque ele está vendo aquilo ali ocorrer. Ele está no meio daquele juízo, daquele julgamento. Amém? Mas então vamos lá. Então a necessidade de ter dois para que ele esteja conosco? Não. Jesus está conosco a todo tempo. E se Jesus está conosco, o Pai que habita no Filho também estará
Porque Paulo vai dizer que nós temos as primícias do Espírito Santo de Deus. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu vou provar aqui no texto, tá bom? Então vamos lá, Hebreus 3:5. Agora eu vou mostrar que Deus está todo o tempo com o Filho em nós, presente. Não precisamos ir num lugar para entrar na presença de Deus. Não precisamos ir num lugar para invocar a presença de Deus. Deus está todo o tempo conosco. Vamos lá, Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei que poderá fazer o homem. Amém? Então, Jesus, o Deus, o Jesus, o Senhor é o Deus e o Filho são o nosso auxílio. Eles estão a todo tempo conosco. Ele está dizendo aqui, Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor está a todo tempo conosco. Não precisa ter 2 ou 3 para que Ele esteja conosco. Estar nos guardando, nos protegendo, nos auxiliando. Então, não preciso ter medo. Aí ele fala assim, ó, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que poderá fazer o homem? Amém? Então, não há condição de que só 2 ou 3 se reúnam para que ele esteja presente. Estamos a todo tempo presente no Filho, como membro do Filho. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo falando. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esse corpo, esse tabernáculo é o templo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Somos santuários vivos de Deus. Entendeu? Então vamos lá. Então não tem como se separar. Todo tempo estamos em comunhão com Deus. Ele está conosco. Por isso que o nosso pecado, a nossa falha é muito grave. Porque agora carregamos conosco as primícias de Deus. Então temos uma responsabilidade muito maior agora, com a nova aliança em que o Espírito de Deus foi derramado sobre nós, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo véu que foi rasgado, seu corpo rasgado, entendeu? Moído na cruz. Então, a nossa responsabilidade agora é muito maior do que os dos irmãos da antiga aliança. Porque ali na antiga aliança ainda não tinha sido derramadas as promessas do Espírito. Joel 2:22. E confirmado por Pedro em Atos 2, no dia de Pentecostes. Amém? Promessa do Espírito. Então, estamos a todo tempo na presença de Deus. Amém? Não precisamos ir a nenhum lugar para entrar na sua presença, para invocar a sua presença. E não necessariamente tem que ter 2 ou 3 para que ele esteja presente. Amém? Vamos lá agora. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto. Que está em secreto. Né? Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, onde é a nossa melhor oração? Entra no teu quarto e fecha a tua porta. É quando estamos sozinhos. Quando entramos num lugar, quando estamos num lugar que estamos em contato único, você e Deus, eu e Deus, eu e o Senhor, orando, pedindo, clamando, agradecendo, louvando, em secreto. Então precisa ter 2 orando comigo para que ele se faça presente? Não, ele é presente a todo tempo. Amém? Outro texto, Mateus 28:19, que é quando Jesus aparece pela última vez aqueles 11 apóstolos e dá uma comissão para eles. Ide, né? Ide, ensinar a tudo que tem aprendido ao mundo. Então vamos lá, Mateus 28:19. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos.
eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Então, fica entendido agora que eu sei que ainda tem muitos irmãos que ainda têm dúvida com essa questão de 2 ou 3, para que ali se esteja Deus presente, Jesus presente, mas agora ficou bem claro que não. 2 ou 3 é para a questão de julgamento. Ele está dizendo, eu confirmo que 2 ou 3 ligarem na terra, porque onde tem 2 ou 3, eu estarei presente ali para confirmar e aceitar o que foi decidido. É isso que Jesus estava falando, lá naquela questão de 2 ou 3. E isso aí realmente passou a ser usado nos sistemas jurídicos. Tem duas testemunhas, ou 3, ou 4, ou mais, né? Servem para quê? Condenar uma determinada pessoa, porque eles foram testemunhas oculares do que ocorreram. Entendeu? Isso para nível de juiz. Mas quem é o nosso juiz? É Jesus. Então, se 2 ou 3 ligarem aqui, o juiz vai confirmar, ok, está confirmado. É isso que quer dizer 2 ou 3. Mas não que é para que ele só esteja presente quando 2 ou 3 estiverem reunidos. Tá bem? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem que eu queria trazer para edificar o corpo de Cristo, edificar os irmãos. Amém? Fiquem na paz. Um grande abraço a todos.